Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Sem dúvidas, o atacante guatemalteco Carlos Ruiz é um daqueles personagens que mereciam ter disputado pelo menos uma Copa do Mundo. Longe de ser um craque, ganhou fama por onde passou pelo seu talento nato em fazer gols e mesmo jogando em uma seleção pouco relevante, é até hoje lembrado como um dos maiores goleadores da história da CONCACAF. No vídeo de hoje, o Gol de Canela traz um vídeo especial sobre Carlos Ruiz e também traz detalhes sobre um curioso tabu que pertence justamente a esse jogador. Confere só! Nascido no dia 15 de setembro de 1979, na cidade da Guatemala, Carlos Humberto Ruiz Gutierrez, desde muito cedo se mostrou um apaixonado pelo futebol. Ainda criança, começou a praticar o esporte no bairro Belos Horizontes e já no início dos anos 90 começou a fazer parte das categorias de base do Municipal, um dos clubes mais tradicionais do futebol guatemalteco. Por lá ganhou um apelido bem curioso, Pescadito, que em espanhol significa peixe, uma comparação na qual o jogador até hoje não sabe o real motivo. Promovido ao time profissional em 1995, Carlos Ruiz aos poucos foi chamando a atenção pela sua intensidade na busca pelo gol. Não importava se a bola sobrava na perna direita, esquerda ou na cabeça. Em qualquer oportunidade, ele sempre buscava balançar as redes. E essa característica chamou a atenção do treinador da seleção da Guatemala na época, no caso, o argentino Eduardo Manera, que em novembro de 1998, para um amistoso contra o México, convocou o jovem centroavante pela primeira vez. Depois disso, entre 1999 a 2002, a carreira de Pescadito simplesmente decolou. Pela seleção, apesar de uma desclassificação ainda na fase de grupos, foi um dos principais nomes da equipe nacional nas eliminatórias da CONCACAF para a Copa do Mundo de 2002, ao marcar 8 gols em 9 jogos. Além disso, em 2000, também conseguiu a proeza de ser convocado para jogar o Mundial de Futsal, que aconteceu justamente na Guatemala. Na oportunidade, chegou a enfrentar o Brasil na competição e na derrota por 29-2, marcou um dos gols guatemaltecos. Já por clubes, seu início avassalador não foi diferente. Tirando apenas um rápido e frustrado empréstimo para o modesto Giannina da Grécia em 2000, Carlos Ruiz rapidamente se tornou um dos principais nomes do Municipal, ajudando diretamente o clube na conquista de 3 títulos nacionais e também na conquista de uma Copa Interclubes da UNCAF, uma espécie de torneio de clubes secundário da CONCACAF. No total, em 93 jogos disputados, balançou as redes 50 vezes. E claro que tudo isso acabou abrindo as portas do futebol internacional para essa promessa guatemalteca. Vários clubes tentaram ou pelo menos cogitaram a sua contratação, mas quem acabou levando a melhor foi o Los Angeles, dos Estados Unidos, que em março de 2002 oficializou a chegada do reforço. No novo clube, Carlos Ruiz viveu mais uma vez uma fase goleadora. Em quase 3 temporadas, venceu uma vez a Major League Soccer, foi 2 vezes artilheiro da competição e ao todo conseguiu balançar as redes 63 vezes em 83 jogos. Por outro lado, com a camisa da seleção guatemalteca, ele também brilhou durante esse mesmo período. Nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2006, por pouco não conseguiu conduzir o seu país rumo ao Mundial. Na histórica campanha que só acabou na fase final, marcou 10 gols em 12 jogos. Nessa altura, Pescadito já era tratado por muitos como uma lenda do futebol do seu país. Bom, depois de tanto sucesso, entre 2006 e 2013, Carlos Ruiz viveu um certo período de declínio na carreira, mas manteve intacta a sua fama de artilheiro nato. Durante esse período, passou por Dallas, Toronto, Olímpia do Paraguai, Puebla do México, Ares da Grécia, Philadelphia Union, Veracruz do México e DC United. E em todos, tirando apenas algumas exceções, manteve uma boa média de gols. No Olímpia do Paraguai, em um pouco mais de 6 meses, marcou 10 gols em 18 jogos. Já no Ares da Grécia, mesmo fazendo apenas 4 gols em 25 jogos, entrou para a história, ao se tornar o primeiro guatemalteco a atuar em uma competição da UEFA. Por fim, no Puebla do México foram 11 gols em 37 jogos, e no Veracruz, também do México, 10 gols em 24 partidas.
Na seleção, da mesma forma. Nas eliminatórias para as Copas de 2010 e 2014, o camisa 20, número que sempre gostou de usar, marcou 6 gols em cada uma das edições, o que foi muito, levando em consideração o baixo nível técnico da equipe guatemalteca. E vale ressaltar que, durante esse período, mais precisamente entre 2009 e 2012, o centroavante chegou a se aposentar da seleção 2 vezes. Ou seja, se tivesse jogado mais, é bem provável que ele poderia até ter feito mais gols nessas 2 eliminatórias. Já em reta final de carreira, em fevereiro de 2014, quase 12 anos depois de sua saída, Carlos Ruiz resolveu retornar para o Municipal, e o que parecia ser apenas uma despedida se tornou em mais um momento mágico para o jogador. Durante um pouco mais de 1 ano e meio, o veterano não conquistou títulos, mas somou incríveis 43 gols em 64 jogos, números que o consolidaram entre os maiores artilheiros do Municipal. E para fechar com chave de ouro, esse bom desempenho também rendeu a Pescadito uma nova sequência de jogos na seleção, algo que chegou a ser interrompido entre 2012 e 2013. E na ocasião, ele não apenas se tornou um dos 15 maiores artilheiros de seleções de todos os tempos, com 68 gols em 132 jogos, como também ao marcar 9 gols nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, assumiu o posto de maior goleador da história das eliminatórias mundiais. Ao todo, somando todas as suas participações, Carlos Ruiz marcou 39 gols. Dessa forma, ele conseguiu também o curioso tabu de ser o maior goleador das eliminatórias que nunca disputou um Mundial, algo que dificilmente será alcançado por outro jogador. O guatemalteco acabou largando de vez os gramados no final de 2016, após um breve retorno ao Dallas dos Estados Unidos. Hoje, com 43 anos, ele recentemente lançou um livro sobre sua história, tem uma marca própria de camisas e bonés e ainda é dono de uma marca de mezcal. É importante ressaltar também que ainda na equipe nacional da Guatemala, Carlos Ruiz jogou ao longo da carreira 6 edições da Copa Ouro, principal competição de seleções da CONCACAF, e no total somou 7 gols em 17 jogos. E não se esqueça, se gostou do vídeo e ainda não é inscrito, por favor se inscreva no Gol de Canela. Até mais!